agradeço ao Pai Celestial pela oportunidade tão especial que a noite de hoje representa para cada um de nós, para esta igreja e muito especialmente ao meu coração. É a terceira vez em que eu estou com os nossos irmãos aqui, e destas 3 vezes, 2 têm sido em escola bíblica de obreiros. Eu fico muito feliz de cooperar com os nossos irmãos. De fato, eu louvo ao Senhor Jesus, agradeço ao Pai Celestial pela AD Seara, louvo ao Senhor Jesus pela vida do pastor Hélio, que hoje, logo cedo, estava ali no aeroporto, recebeu-me com tanto carinho, e eu fico feliz de estar com os meus irmãos aqui hoje. Irmãos, antes de seguirmos para a exposição da palavra do Senhor, que trago para partilhar com os irmãos, eu pedi ao pastor a liberdade para poder mostrar aos irmãos este livro chamado Consolai-vos com estas palavras. Este é um dos livros que temos podido escrever, com isto servir ao Senhor Jesus Cristo, e trata-se de um estudo bíblico a respeito dos tempos, das estações e do dia do Senhor. Nesse estudo bíblico, eu quero destacar daqui que é um resgate profético. Estão aqui as profecias escatológicas, os assuntos escatológicos, desde antes do arrebatamento até o estado eterno, mas há profecias aqui que são desprezadas. Por exemplo, o tribunal de Cristo. Irmãos, o tribunal de Cristo não é protocolo. O tribunal de Cristo tem dano, é o que Paulo ensina aos crentes de Corinto. Uma outra profecia que é pouco estudada é o juízo contra as nações, o tribunal dos povos, das nações, quando o Senhor se reunirá no vale de Josafá contra os povos, e a medida do julgamento é como as nações tratam Israel. Que Deus tenha misericórdia do nosso país, aliás. E também a profecia mais difícil da Bíblia, que está no livro de Daniel, no capítulo 12, ali conta-se de um intervalo de 45 dias entre o fim da grande tribulação e o começo do milênio. Por que será estes dias? Qual é esta contagem? Então, estes assuntos estão aqui, e se há entre nós, e certamente há, professores, ensinadores, os mestres que estão, ou mesmo apenas aqueles que amam o assunto, às vezes temos a informação, mas não sabemos como explicar. Os primeiros 3 capítulos deste livro são para dar aos irmãos um método para o estudo e para a exposição da escatologia bíblica. Eu peço aos irmãos que me deem liberdade, porque eu vou presentear ao pastor Hélio com este exemplar. O seu você compra no final do culto. Meus amados irmãos, esta noite eu quero contar aos irmãos a história da minha igreja preferida no Novo Testamento. E eu, antes mesmo de ir ao texto bíblico, preciso dizer aos irmãos que igreja é esta. Talvez os meus irmãos pensem: ora, certamente esta igreja preferida do Novo Testamento para o pastor Gunnar é a igreja de Jerusalém. Ora, irmãos, a igreja de Jerusalém foi uma igreja de história espetacular, uma igreja magnífica. A primeira igreja, a igreja do Pentecostes, a igreja da ressurreição, a igreja da primeira perseguição, a igreja dos mártires, a igreja da assunção de nosso Senhor. Não há como dizer que a igreja em Jerusalém não seja importante, mas não é a igreja de Jerusalém a minha igreja preferida. Então, algum dos irmãos poderia pensar: é Antioquia da Síria. Porque em Atos 13 está escrito que em Antioquia havia mestres, professores,
doutores, ensinadores, foi a igreja primeira missionária por vocação, a igreja onde estava Barnabé, a igreja que enviou Paulo, certamente seria a igreja de Antioquia. Eu não posso negar que a igreja de Antioquia tenha uma história valiosa, mas ainda não é ela a igreja do meu coração. Então alguns dos irmãos certamente pensariam, é Roma, porque a igreja de Roma estava na capital do império. Foi aos romanos que Paulo escreveu a sua carta mais densa, mais intensa, aquela que é chamada já há tanto tempo pelos teólogos de a cordilheira do Evangelho. Certamente que é Roma esta igreja do coração. Irmãos, a igreja de Roma não pode ser desprezada, mas também não é esta a minha igreja preferida do coração. No Novo Testamento, a igreja que mais gosto, que me atrai a atenção, que nos últimos meses me tem consumido algum tempo de estudo e meditação, é a igreja de Éfeso. E eu quero contar aos irmãos a história desta igreja. Certamente aprenderemos com ela bastante coisas para o nosso ministério. Mas, por mais que eu quisesse congregar em Éfeso, eu precisaria aprender a conviver naquela cidade. Uma cidade que, mesmo para os padrões modernos, é grande. Na Éfeso do Novo Testamento moravam 300.000 pessoas, não é um número desprezível. Em Éfeso havia todo o conforto, todo o recurso que existia nas maiores cidades do Império Romano. Quem morasse em Éfeso não sentiria falta de nada que estivesse disponível em Roma, em Alexandria ou mesmo em Antioquia, porque em Éfeso tudo estava à mão. Mas morar em Éfeso é um desafio, porque aquela cidade é idólatra. Quem andasse por Éfeso encontraria 50 templos idólatras, dedicado a 50 falsos deuses, mas nenhum destes templos era tão soberbo, tão grandioso, como o templo erguido a Artemis, a grande Diana dos Efésios. Segundo os historiadores, era um templo que poderia ser 4 ou 5 vezes maior que o Partenon, que está em Atenas até hoje, embora apenas em ruínas. E aquele templo erguido a Diana era um templo belo, revestido de mármore, suntuoso. Ao seu redor proliferava um comércio por causa dos relicários, da simonia, dos objetos de culto. Havia em Éfeso algo que para nós pode soar um pouco estranho para aquela época, mas já existia em Éfeso a prática do turismo religioso. Quem poderia imaginar isso para 2000 anos atrás? Hoje que as pessoas tomem os aviões e vão passear em Israel, ou vão conhecer Meca e Medina, estas coisas não nos assustam. Há quem faça peregrinações cumprindo a trilha de São Tiago de Compostela, mas estamos no século 21. Mas há 2000 anos já havia peregrinos indo a Éfeso apenas para conhecer o templo de Diana. Para congregar em Éfeso, eu precisaria aprender a viver naquela cidade. Uma cidade tomada pelo feitiço, tomada pela magia, tomada pela feitiçaria, uma cidade envolvida com toda a sorte de pecados, toda a sorte de idolatrias, coisas que são abomináveis ao Senhor. Mas apesar disto, eu quereria congregar em Éfeso. Mas por que quereria eu estar ali? Irmãos, a história da igreja de Éfeso é uma história especial. E quero começar contando aos meus irmãos por aqueles que foram os seus primeiros pastores. Um pastorado diferente do que estamos acostumados. A história da igreja de Éfeso não começou em Atos 19, conforme nós imaginamos. A história de Éfeso começou em Atos capítulo 18.
quando o apóstolo Paulo estava voltando de Corinto, passando por Éfeso, esteve ali por um período antes de retornar para estar durante 3 anos. E ao passar ali pela primeira vez, deixou em Éfeso Áquila e Priscila. E no capítulo 18 do livro dos Atos dos Apóstolos, encontramos este casal exercendo o seu pastorado. Mas um pastorado diferente, porque não havia templo, não havia púlpito, não havia igreja, não havia cadeiras, não havia ajuntamento de pessoas como hoje estamos aqui. Então quer dizer que o pastorado de Áquila e Priscila era bem diferente do que imaginávamos nós. Um pastorado sem púlpito, um pastorado sem templo, um pastorado sem edifício, mas um pastorado em que havia autoridade, em que o cajado estava mesmo na mão dos obreiros, um pastorado que deu à igreja de Éfeso o perfil que jamais ela perdeu. Atos 18 nos conta que passou por Éfeso um certo jovem, um pregador, talvez 30 ou 35 anos de idade, e este homem era eloquente. Ele falava muito bem, a sua retórica era impressionante, o seu discurso era arrebatador, quem o ouvisse ficava impressionado. Mas Áquila e Priscila, escutando a pregação do jovem Apolo, percebeu que faltava algo no ministério de Apolo. E Atos capítulo 18 nos contam que Áquila e Priscila chamaram a Apolo e lhe disseram: falta algo na tua pregação. Você é inteligente, mas falta algo na sua pregação. Você é eloquente, mas falta algo à sua pregação. Embora o seu ministério itinerante esteja sendo de muita repercussão, falta algo à tua pregação. E Apolo queria entender o que era. E Áquila e Priscila lhe perguntaram: você tem o Espírito Santo? Você recebeu o batismo de Cristo? Não apenas o de João. Pois o que falta à tua pregação não é inteligência, não é sabedoria, não é conhecimento. Estas coisas você tem, mas lhe falta a unção, lhe falta o Espírito, lhe falta o poder, está lhe faltando o revestimento. E assim foi que o ministério de Apolo foi mudado por causa do pastorado de Áquila e de Priscila. A primeira característica da igreja de Éfeso: Éfeso era a igreja que doutrinava os itinerantes. Não era a igreja que se curvava diante dos itinerantes, mas a que estava atenta quando recebia pregadores de fora. Era a igreja que sabia que fama, eloquência, que algum tipo de vontade e disposição para falar não podem substituir a unção do Espírito Santo. E aquele casal, Áquila e Priscila, deram à igreja de Éfeso a característica que ela manteve por todo o tempo em que existiu. Aquela igreja doutrinava os pregadores, ensinava os seus professores, exigia deles que pregassem a palavra de Deus, só e somente a palavra do Senhor. Queridos irmãos, por causa do ministério que o Senhor nos tem concedido, é comum que eu visite muitas igrejas todos os anos. Chegando nelas, encontro algumas que estão arruínas, que estão com problemas espirituais sérios, porque não são doutrinadas pela palavra, são doutrinadas pelos itinerantes, pelos visitantes, pelos pregadores da internet, pelos arautos do YouTube, por anunciadores que estão no Instagram. E os obreiros locais que precisam revezar-se nos púlpitos e na escola dominical, semana após semana, embora batalhem pela palavra, lutem pela exposição, dediquem-se à pregação, ainda precisam ouvir algumas ovelhinhas lhes dizendo: olha, o senhor pregou bem, que mensagem boa, mas o fulano da internet é que abençoa a minha vida. Quando os obreiros locais é que vão aos sepultamentos,
Oram pelos enfermos, aconselham os casais em briga, cuidam das famílias que estão em crise e ainda assim precisam ouvir que é lá da internet que algumas ovelhinhas estão buscando o seu alimento. Pois a igreja de Éfeso tinha essa característica: pode ser quem for, mas nós julgaremos a palavra. Pode ser o pregador mais famoso, mas se não houver a unção do Espírito em sua mensagem, não nos serve, não nos atende. Áquila e Priscila, um pastorado sem púlpito, mas que traçou e moldou o perfil da igreja de Éfeso. Irmãos, eu quereria congregar em Éfeso, porque depois que Áquila e Priscila pastorearam aquele lugar por algum tempo, voltou para ali o apóstolo Paulo. E isso nos leva ao capítulo 19 do livro dos Atos. E por que eu quereria congregar em Éfeso? Se lermos a carta de fundação desta igreja, em Atos 19, o apóstolo Paulo encontra ali, conforme registra Lucas, o médico amado, um número sugestivo de obreiros. Havia 12 discípulos servindo em Éfeso. Paulo os chama, conversa com eles e faz-lhes uma pergunta. A pergunta que está na base da existência daquela igreja. Paulo assim lhes diz: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E a resposta daqueles homens a Paulo é a mais triste de todas: sequer sabemos que haja tal Espírito. Mas por que isto é um problema? Ninguém nasce sabendo que o Espírito existe. Se não ensinarmos aos novos convertidos, como é que eles saberão que podem ser batizados? Irmãos, a resposta daqueles 12 discípulos é triste, é um problema, é um drama, por uma razão. Todas as igrejas do Novo Testamento têm as suas raízes lá no episódio registrado em Atos no capítulo 2. Em Atos capítulo 2, quando o Espírito do Senhor caiu sobre os 120 crentes que estavam no cenáculo, a palavra de Deus nos conta isto, os irmãos devem se lembrar. Habitavam naqueles dias em Jerusalém varões religiosos de todas as nações que estão debaixo da terra. E correu aquela grande voz. Que grande voz? A voz dos crentes falando línguas estranhas. E juntou-se uma grande multidão que, atônita e perplexa, dizia: pois que? Não são varões galileus estes homens que ouvimos pregar? Como, pois, nós os escutamos falar em nossa própria língua? Partos, medos, elamitas, os da Judeia, Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Bitínia, partes da Líbia, de junto a Cirene, romanos forasteiros e prosélitos, cretenses e árabes, todos os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Quer dizer que está ali, em Atos 2, a primeira porção de crentes vindos da Ásia e da Ásia Menor, que viram o Pentecostes, ouviram a pregação de Pedro, escutaram o primeiro sermão da igreja, foram salvos. Mas quando Paulo chega em Éfeso, aqueles crentes tinham perdido o contato com o Espírito Santo. Aquela igreja de Éfeso está apenas começando, mas já havia sido despentecostalizada. Desaprendera a falar línguas estranhas. Não sabia que o Espírito batizava, não sabia que existiam os dons, desconhecia o poder de Deus, não era familiar e não era íntima da unção que está para expulsar os demônios, curar os enfermos, dar visões e mostrar ao povo o conhecimento do Senhor. Que resposta triste é que tinham eles para dar ao apóstolo Paulo, sequer ouvíramos dizer que haja tal Espírito. Mas aqueles 12 crentes presentes em Éfeso eram frutos do avivamento acontecido em Jerusalém. Não se espantem os meus irmãos
Se dentro de 1 ou 2 gerações, tardando o Senhor Jesus a voltar, entre nós haja criancinhas, adolescentes e jovens que venham a dizer: nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Irmãos, nós mesmos, os que hoje somos os obreiros, os líderes, os pastores, os ensinadores, é que estamos negando aos jovens, aos adolescentes e às crianças contato com o Espírito Santo do Senhor. Nós mesmos. Há igrejas que estão embarcando em certas práticas, adotando certos costumes, segregando as criancinhas em todos os cultos. Observai bem, não é para encerrar e dar fim e acabar com o culto infantil, mas todas as vezes tirar as crianças do templo. Deixemo-las entre nós, deixe que elas nos vejam chorar, ou não choramos mais. Deixem que elas nos ouçam falar em línguas estranhas, ou não falamos mais. Deixe que elas se virem para as suas mamães e perguntem: mãe, que lágrimas são estas? Que língua é esta? Que som é este? Para que nós as ensinemos desde pequeno que o Senhor Jesus Cristo batiza, que o Senhor Jesus Cristo salva, que o Senhor Jesus Cristo transforma, que o Senhor Jesus Cristo age. Algumas igrejas deram o próximo passo tão pernicioso neste movimento. Uns retiram as crianças sempre dos cultos, todas as vezes, não as deixam nunca participar. Outras igrejas já têm os templos teens, e agora os adolescentes é que vão sendo segregados, e a justificativa é sempre a mesma: ora, fazemos isto para que eles tenham um culto na linguagem deles. Pedagogicamente eu posso entender, espiritualmente me causa incômodo. Todas as vezes? Sempre. E quando é que os nossos filhinhos aprenderão a cultuar, não na linguagem deles, mas na linguagem de quem quer ser adorado, e quem quer ser adorado é Deus? Quando é que nós os ensinaremos o que significa adorar em espírito e em verdade? Porque, irmãos, o Senhor não quer ser adorado do nosso jeito, é do jeito dele. Então ensinemos às gerações que estão vindo como é que se adora ao Senhor, como é que se serve ao Senhor, como é que se faz culto ao nosso Deus. Ou nós veremos a próxima geração desconhecer o que é o Espírito Santo do Senhor, como aconteceu com os crentes de Éfeso. Mas ainda assim eu quereria congregar lá. E por quê? Porque quando o apóstolo Paulo ouve que aqueles crentes não conheciam o Espírito, primeiro ele lhes ensina, e depois coloca sobre as cabeças deles a mão, e orando por eles, eles foram revestidos do Espírito Santo, e logo começaram a profetizar. Eu quereria congregar em Éfeso, porque a gênese da igreja de Éfeso é um início pentecostal, é uma sementeira pentecostal, é uma igreja que, embora estivesse se esquecendo, logo foi lembrada, visitada, tocada, e pelo Senhor Jesus Cristo foi consertada doutrinariamente. Esta igreja agora fala em línguas, esta igreja agora tem dons, esta igreja agora tem palavra, esta igreja agora tem ensino, agora ela tem unção, agora ela tem autoridade. E algo começou a acontecer, tanto na igreja de Éfeso, quanto na cidade de Éfeso. Eu quereria congregar em Éfeso, porque nos 3 anos em que Paulo ficou ali, a cidade mudou. A cidade foi transformada. Toda aquela idolatria começou a ser quebrada. Os feiticeiros, os vendedores das suas magias, os vendedores dos relicários foram entrando em crise financeira, porque a população ia recebendo a Cristo, convertendo-se ao Senhor, trazendo os livros dos encantos e dos feitiços e dizendo: isto não serve, isto não resolve, esta feitiçaria não tem nenhum tipo de poder. E trocavam as suas
magias, trocavam os seus folclores, as suas superstições pela palavra do Senhor, e a cidade começou a ser transformada. O comércio de ídolos começou a fracassar, o comércio daqueles textos de encantamento começou a fracassar, o próprio turismo religioso começou a diminuir. Eu quereria congregar em Éfeso, porque a cada culto, quando Paulo abria a boca para dizer que Jesus Cristo salvava, qual era a novidade? Jesus salvava. Quando ele dizia Jesus Cristo cura, o Senhor Jesus Cristo curava. Quando ele dizia o Senhor batiza, a igreja recebia o poder, e aqueles que não eram batizados começavam a falar em línguas. Eu quereria congregar em Éfeso, mas eu precisaria estar pronto, porque Paulo foi perseguido, porque Paulo sofreu, porque houve levante forte contra o apóstolo. Chegamos agora ao capítulo 20 do livro dos Atos dos Apóstolos, e veremos uma nova mudança no pastorado de Éfeso. Saíram Áquila e Priscila, e agora vai sair o apóstolo Paulo. E Paulo chama os anciãos de Éfeso. Quais eram os seus nomes? Eu não sei, a Bíblia não diz. E Paulo nem encontrou-se com eles dentro de Éfeso, foi em Mileto. Chamou para si aqueles anciãos, e assim Paulo lhes disse, Atos 20, versículo 28, atentai por vós e pelo rebanho do Senhor, sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, que ele comprou com o seu sangue. E disse-lhes ainda, eis que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos levantar-se-ão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Irmãos, a próxima frente de pastorado de Éfeso é anônima. Os nomes são desconhecidos, mas aqueles anciãos exerceram o pastorado da vigilância. Paulo lhes disse, atentai, estejam prontos, vigiai os perigos que estão dentro e os perigos que estão fora. Quanto aos perigos de fora, eis que não é necessário muito falar esta noite, mas os perigos de dentro estão nos consumindo. Os perigos de dentro estão minando a força e a robustez da igreja. Os perigos de dentro são alimentados por nós, sustentados por nós, mantidos por nós. Os perigos de dentro são aqueles que deixamos que falem à igreja em nome do Senhor, quando o Senhor não está falando por meio deles. Os perigos de dentro são aqueles que se aproveitam da ausência do pastor, dos demais ministros e obreiros, e tentam fazer com que a igreja caminhe em direção contrária à palavra de Deus. Os perigos de dentro estão em livros, estão em periódicos, estão em ensinamentos que circulam entre as assembleias de Deus e estão descaracterizando a nossa igreja, retirando dela a força bíblica, a autoridade doutrinária, e tudo isso em nome do Senhor e em nome da denominação. Os perigos de dentro estão retirando de nós a prática da oração, estão retirando de nós a busca pelo batismo, estão dizendo aos nossos aspirantes a obreiros que eles não precisam mais ser batizados com o Espírito Santo. Sim, irmãos, porque já há quem esteja defendendo entre os assembleianos que o ministério, o presbitério, o atributo de evangelista ou de diácono seja exercido sem a obrigatoriedade do batismo com o Espírito Santo, o que é antibíblico, é contrário às Escrituras. E este discurso vem de dentro, vem de dentro. A adoção de versões da Bíblia, de traduções modernas das Escrituras, que estão descaracterizadas, nas quais faltam versículos inteiros, vem de dentro.
uma teologia liberal que questiona a autoridade suprema das Escrituras. Vem de dentro. Teologia liberal nos seminários, teologia liberal nos livros, nas publicações, vem de dentro. Ensinadores que trazem ao púlpito uma teologia inventada por eles fabricada, fruto da sua exegese desviada e descompromissada com as Escrituras. Vem de dentro. Falsas profecias, falsas manifestações do Espírito, falsas manifestações dos dons, vem de dentro. E o apóstolo Paulo está dizendo: vigiai. Vigiai, por quando os líderes estiverem ausentes, estes falsos ensinadores, falsos profetas, falsos professores haverão de se levantar e desencaminhar o povo. O terceiro pastorado de Éfeso não é o pastorado de Áquila e Priscila, que não tinha púlpito e não precisou ter. Não é o pastorado de Paulo, cheio da autoridade dos milagres. É o pastorado dos anciãos, atentos, vigilantes, constantes, não dormiam, não estavam em nenhum momento amortecidos em seu coração e em seu ministério, porque estavam prontos para defender a igreja do Senhor. Mas o período destes anciãos também passou. E eu quereria congregar em Éfeso, porque depois do pastorado dos anciãos, veio um pastorado muito especial. Paulo enviou para ali alguém que era de seu coração, alguém que estava ocupando um lugar especial em sua alma. Paulo enviou para Éfeso Timóteo. Nós cismamos e insistimos em pensar em Timóteo como uma espécie de adolescente, um jovenzinho, mas a cronologia bíblica diz outra coisa. Porque quando Paulo conheceu Timóteo, na época em que Paulo passou por Derbe, Icônio e Listra, Timóteo já tinha cerca de 28 ou 29 anos de idade. Acontece que Paulo fala a Timóteo de maneira paternal, de maneira amorosa, e está sempre a lembrar a Timóteo da sua avó e de sua mãe, sempre a falar-lhe da fé não fingida que Timóteo aprendera de Lloyd e de Eunice, e por isso construímos na nossa cabeça uma imagem de um Timóteo adolescente e juvenil. Porém, quando Paulo enviou Timóteo para Éfeso, Timóteo já passava dos 40 anos de idade. Mesmo assim, Paulo faz a Timóteo algumas recomendações, e eu quereria congregar em Éfeso, porque eu queria ter um pastor como Timóteo, alguém a quem Paulo disse: ninguém te despreze pela tua juventude. Timóteo, não se envergonhe, não se constranja, não fique com medo dos que têm mais idade que você. Você está aí para servi-los e para pastoreá-los. Timóteo, não ande constrangido, não ande acanhado, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas deu-nos espírito de ousadia. Timóteo, é hora de você pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Queridos obreiros, especialmente os de nós que são mais novos, aqueles que têm vontade e aspiração ao ministério, não pensem os meus irmãos que o pastorado de Timóteo em Éfeso foi o pastorado da revolução. Passaram-se os anciãos, foram aqueles dos cabelos brancos e encanecidos, chegou Timóteo, e agora Timóteo vai revolucionar. Timóteo vai colocar fumaças, luzes estroboscópicas, fazer do púlpito um palco, vai fazer com que tudo fique moderno. Não, Timóteo está ali com a sua força e juventude, não para modernizar, não para inovar, mas para dar renovo à igreja. E o que Paulo diz a Timóteo é isto: eu te conjuro, diante de Deus e de Jesus Cristo, que hão de julgar os mortos na vinda e no reino,
que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, corrijas e ensine com longanimidade, porque vem o dia em que não sofrerão mais a sã doutrina, e tendo comichão nos seus ouvidos, amontoarão para si doutores. Tu, porém, Timóteo, sê sóbrio, cumpre o trabalho de um evangelista, faz o teu ministério, sofre as aflições. Timóteo, não se deixe levar pelas novidades, não se deixe arrastar pelos modismos, não se deixe convencer quando alguém lhe disser: olha, eu trago aqui um método de crescimento da igreja, e a sua igreja vai de 100 para 3.000 membros em poucos meses. Timóteo, um é o que molha, um é o que planta, outro é o que rega, mas é Deus quem dá o crescimento, é o Senhor quem acrescenta, é o Senhor quem faz crescer. Timóteo, não vá atrás das inovações, não vá atrás dos modismos, seja sóbrio, Timóteo, permaneça naquilo que foste chamado, naquilo que fostes ensinado desde a meninice pela tua avó e pela tua mãe. Permaneça firme e exerça o dom que há em ti, que te foi dado por imposição dos ministros. Timóteo, é hora de manter-se fiel. Esta pregação que Timóteo deveria ter 2000 anos atrás. Que pensam os meus irmãos sobre a urgência de hoje? É ainda maior, ainda mais séria, ainda mais imediata. Sejamos sóbrios, nós estamos para fazer a obra do Senhor, e a obra do Senhor é feita ao modo do Senhor, não à nossa maneira, não segundo as nossas convicções, mas conforme é o meio do Senhor. Eu quereria congregar em Éfeso, porque Timóteo exerceu ali um pastorado de saúde doutrinária. Mas, irmãos, aquela igreja de Éfeso realmente me atrai, me impressiona, porque é uma igreja que teve o melhor púlpito do Novo Testamento. Áquila e Priscila, os doutrinadores de itinerantes. O apóstolo Paulo, que aprendeu aos pés de Gamaliel, o neto do rabino Hilel. O apóstolo Paulo, o principal dos fariseus no seu tempo, que quando saiu de perseguidor a perseguido, veio a tornar-se o maior teólogo do cristianismo. Um homem que podia falar largas horas a respeito de Cristo, a respeito do Espírito, a respeito da salvação. O apóstolo Paulo, que tinha experiências para contar, que tinha histórias para temperar as mensagens que pregava, podia falar sobre o sofrimento, poderia dizer sobre os açoites que recebeu, sobre as varadas que ganhou, sobre os perigos passados nos mares, nas viagens, nas cidades, na mão dos de sua nação, na mão dos falsos irmãos, dos perigos nas estradas, nos rios, os perigos que vinham dos salteadores. Como seria bom ouvir o apóstolo Paulo, seria bom ouvir Timóteo, e o púlpito de Éfeso me impressiona. Mas o próximo pastor de Éfeso não é famoso. A Bíblia conta o seu nome em 2 histórias apenas. Somente 2 vezes ele é citado, somente nestas 2 ocasiões é mencionado. Mas ainda assim me impressiona este pastor, e eu quereria não apenas ser pastoreado por ele, mas acho que eu quereria ser como ele, discreto, silencioso, e alguém de quem o seu próprio pastor, ao falar, definia-o com poucas palavras, mas palavras suficientes. Porque depois do pastorado de Timóteo, quem cuidou da igreja de Éfeso foi o pastor Tíquico. Quando Paulo estava se despedindo de Timóteo, na sua 2ª carta, lá no capítulo 4, Paulo diz assim, e diz só isso: procura vir ter comigo depressa,
Porque Demas, amando o presente século, desamparou-me e foi-se para Tessalônica, Crescente foi para a Dalmácia, Tito para a Galácia, só Lucas está comigo. Também enviei Tíquico para Éfeso. Só. É como se Paulo estivesse dizendo, e era mesmo isto: Timóteo, sai de Éfeso e vem, não se preocupa, Tíquico está indo. Irmãos, só a menção do nome de Tíquico para Timóteo já era sinal de que todas as coisas estavam resolvidas. Em outro momento, na própria carta de Paulo aos Efésios, Paulo diz assim: estou enviando esta carta através de Tíquico, meu amado irmão e fiel ministro do Senhor. Ele lhes contará tudo quanto devem saber a meu respeito. Aí está um obreiro que é exemplo para nós. Se o seu pastor, numa conversa, citar o seu nome e disser assim: gente, manda fulano para lá, e está tudo resolvido, que bênção para você. Significa que você é um obreiro de confiança. Irmãos, recebam aí o obreiro que eu estou enviando, porque eu o amo e ele é ministro fiel. Eu quereria congregar em Éfeso e ser pastoreado por esse ministro fiel chamado Tíquico. Agora Tíquico é fiel mensageiro do Senhor. O que é que Tíquico está levando para Éfeso? A carta de Paulo aos Efésios. Ele não iria interpretar a carta ao seu modo. Ele não faria daquela mensagem anotada por Paulo aos Efésios uma pregação alegórica baseada na sua criatividade. Ele iria explicar aos crentes efésios tudo quanto Paulo houvera escrito ali: mensageiro fiel, mensageiro fiel, pregador fiel, exegeta fidedigno a palavra do Senhor. Se há algo a aprender com o pastorado de Tíquico, é que este homem era humilde, discreto, silencioso, mas eficiente, obediente, e era amigo de seu pastor Paulo, era amigo de seu pastor o apóstolo, e estava pronto à obediência, pronto ao serviço. E irmãos, é bom que nos seguremos um pouquinho na cadeira agora, especialmente os obreiros, porque depois que Tíquico esteve em Éfeso, Paulo retirou-o dali para enviá-lo a outro lugar e devolveu Timóteo a Éfeso. Tíquico ficou lá esquentando a cadeira enquanto Timóteo estava fora. Não ambicionou o assento, não fez conspiração, não ficou tentando ganhar o coração da igreja como fez Absalão no meio do povo. Era obediente, era fiel, e quando Paulo disse: acabou o tempo aí, vai para outro lugar, o fiel mensageiro do Senhor levantou-se e foi. Não havia em Éfeso briga por poder, briga por igreja, briga por departamento, briga por congregação, briga por oportunidade para pregar. Em Éfeso a disputa era para ver quem era mais obediente. Eu quereria congregar em Éfeso. O último pastor de Éfeso, contado nas Escrituras, nós o encontraremos não em Éfeso. O último pastor de Éfeso que a Bíblia nos apresenta não está em Éfeso. Ele não é alguém como Áquila e Priscila, não é alguém jovem como Timóteo. Embora fosse sofredor como Paulo, era alguém que tinha um ministério bastante diferente do apóstolo. Era fiel como Tíquico, mas o seu pastorado é um pastorado diferente do de todos estes homens. O último pastor de Éfeso, contado pelas Escrituras, nós não o encontraremos em Éfeso. Nós o acharemos em uma ilha pequena, de formação vulcânica, perdida lá no meio do mar Egeu. Uma ilha de seus 30 quilômetros quadrados,
pequenininha, e que hoje é lugar de turismo, porque é belíssima, uma beleza um pouco áspera, é verdade, mas muito bela. Naquela época, porém, Pátimos era uma colônia penal romana, e ali está o último pastor de Éfeso que nós encontramos no Novo Testamento. Quando chegarmos a Pátimos esta noite, encontraremos ali um homem de costas curvadas. Ele já passa dos 90 anos. Os seus cabelos são brancos. O seu pé se arrasta porque os anos lhe pesam, os sofrimentos também. Mas este homem, este velho, este idoso bispo de Éfeso, não parece, mas é aquele moço novo, jovem, que 65 anos antes colocou a sua cabeça no peito do mestre, na noite da instituição da ceia, e disse ao seu querido e amado Senhor: Senhor, qual de nós haverá de te trair? Este pastor de Éfeso que está preso em Pátimos não parece, mas é o moço que ao pé da cruz ouviu Jesus dizendo-lhe assim: filho, eis aí a tua mãe. Não parece, mas esse pastor de Éfeso é aquele que vivia às turras com o apóstolo Pedro. E numa certa ocasião, quando ele e Pedro disputavam pela preferência do Senhor Jesus, o Senhor Jesus voltou-se a Pedro e disse-lhe assim: Pedro, vem o dia em que te vão cingir pelos lombos e te conduzir para onde tu não queres ir. E disse-lhe isso Jesus, referindo-se ao modo de morte com que haveria de morrer. E os irmãos se lembram que bom amigo era Pedro, que quando ouviu que iria ser martirizado, ao invés de preocupar-se com a sua morte, aponta o dedo para João e diz o quê? E quanto a este, Senhor, o que será dele? Mas o Senhor Jesus diz: quanto a este, se eu quiser que ele viva até que eu venha, que tens tu com isto? E até formou-se entre os crentes um folclore, que João ia viver até o dia do arrebatamento. Mas irmãos, não viveu, mas viu. Não viveu, mas contemplou. Não viveu, mas enxergou o céu por dentro. Não viveu, mas viu os céus abertos. Ele está em Pátimos. O último pastor de Éfeso está lá. Como é que esse velho foi parar em Pátimos, se ele estava em Éfeso? Porque aos 92, 93 anos de idade, de idade de João, estava reinando em Roma um homem terrível, imoral, horroroso, alguém a quem a história chama de o segundo Nero. No primeiro século da era cristã, os judeus e os cristãos não tiveram sossego. A perseguição era terrível, era algo violento, começando por Tibério, César Augusto e Cláudio. Eles perseguiam os judeus. No ano 54 começou a reinar em Roma Nero, e ele reinou até o ano 64. Era alguém que odiava os judeus e os cristãos, e a história nos conta que foi ele quem ateou fogo em Roma e jogou a culpa nos crentes. A perseguição levantada por Nero foi terrível. No ano em que Nero morreu, o ano 64, este ano ficou conhecido como o ano dos 4 imperadores, porque reinaram em Roma naquele ano, além de Nero, Galba, Otão e Vitélio. E os 3 perseguiram aos cristãos, embora tivessem reinado por poucos meses apenas. Com a morte de Vitélio, assumiu o trono a chamada dinastia Flaviana, Vespasiano, Tito, que foi quem derrubou o templo em Jerusalém, e o filho de Tito, chamado Domiciano. E agora é Domiciano quem está reinando, e é ele quem manda prender João. Porque todos os imperadores antes colocaram a seguinte medida: vamos matar os crentes. Mas a igreja não parou. Quanto mais se matava os crentes, mais a igreja crescia.
Ela saiu de Jerusalém, se expandiu para a Judeia, tomou toda a região da Mesopotâmia, foi para o norte daquele território, dali já estava na Ásia Menor, estendeu-se para o norte e o nordeste da África, e quanto mais os crentes eram mortos, mais crentes apareciam. E então Domiciano pensou: se os cristãos não têm medo da morte, eu vou fazer é que eles tenham medo de viver. Vou tornar a vida dos cristãos pior do que a morte. E ele toma João, o último dos apóstolos ainda vivo, e o joga lá em Pátimos. E pensa: agora os cristãos desanimam, agora os cristãos se enfraquecem, agora a igreja termina. Pobre Domiciano, não sabe ele uma coisa: a igreja ama os seus pastores, mas ela serve a Cristo. Ela cuida de seus ministros, mas ela pertence ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, a este ninguém pode prender, a este ninguém pode matar, a este ninguém pode vencer. João poderia até morrer em Pátimos, não morreu, mas poderia ter morrido em Pátimos, e a igreja do Senhor continuaria, assim como continuou quando morreram Pedro, Mateus, quando morreram Tomé, quando morreu cada um dos evangelistas, quando morreu Matias, o último dos apóstolos, quando Estevão, o primeiro mártir, morreu, a igreja continuou, porque quem mantém a igreja é o Senhor Jesus Cristo. E este Cristo ao qual servimos não é um que era vivo e morreu, mas um que esteve morto e reviveu, e continua vivo e assentado à destra de Deus o Pai. E lá está João em Pátimos. João está detido ali, está em Pátimos preso, e Domiciano pensa: ora, ele está lá e é o fim de João e é o fim da igreja. Irmãos, enquanto os crentes de Éfeso pensavam: coitadinho do nosso bispo João, saiu daqui atado, se não morrer no navio, morre quando desembarcar em Pátimos. Em Pátimos João desembarca, e em Pátimos, no dia do Senhor, era um domingo, ele escuta uma voz. Esta voz era familiar, mas ainda que um pouco diferente. Não era uma voz estranha, mas não era exatamente a mesma voz que ele ouvira pela última vez 60 anos atrás. A voz agora não era só como a de um homem, era uma voz como a de muitas águas. Era uma voz forte, uma voz que rugia desde o céu e chegava à terra. E esta voz disse: sobe para cá, João. E João volta-se para ver quem falava consigo. Talvez ele pensasse: eu verei Jesus como ele estava no capítulo 1 de Atos, subindo aos céus. Eu verei Jesus como ele mostrou-se ressuscitado no meio dos apóstolos. Mas quando olha para ver, não era o Cristo da ascensão, não era o Cristo da ressurreição, não era nem o Cristo da transfiguração, já era o Cristo glorificado, que tinha os seus cabelos brancos como a lã, tinha os seus olhos penetrantes como chamas de fogo, tinha os seus pés reluzentes como latão purificado nas chamas, e esse Cristo tinha em sua coxa escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Este era aquele que chamava. Quando João olha, quando João vê, este Cristo diz-lhe assim: João, escreve, tenho 7 cartas a enviar a 7 pastores, e você é o primeiro deles. Se eu sou João nesta hora, ia sentir o meu coração queimar, porque nós costumamos dizer as cartas às igrejas da Ásia. Não são as igrejas, são aos anjos, são aos pastores da igreja. João toma pena, João toma papel, separa ele o papiro, está pronto para escrever, quando Jesus lhe diz: ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve. Isto diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas e caminha no meio dos 7 castiçais de ouro.
Eu conheço as tuas obras, conheço o teu sofrimento, a tua paciência e o teu trabalho, e sei que tu não pode resistir aos que são falsos, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os descobriste mentirosos, e sofrestes e tivestes paciência e trabalhastes pelo meu nome, e tu não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que tu deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde foi que caíste, e volta tu e arrepende-te, volta às tuas primeiras obras, quando não eu virei contra ti, e eu removerei de ti o teu castiçal. Tens, porém, isto, que tu odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer eu lhe darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso do meu Deus. A igreja de Éfeso teve o melhor púlpito do Novo Testamento, e eu quereria congregar lá, mas a igreja de Éfeso perdeu o seu primeiro amor. Irmãos, talvez todos congreguemos lá e já não saibamos disto. Porque perder o primeiro amor não é como nós às vezes insistimos em dizer. Este primeiro amor é como aquele encantamento que surge entre o namorado e a namorada, e é algo que mexe tanto conosco, que só de mencionar este exemplo agora, eu sei que eu farei com que os irmãos que estão aqui e são casados, lembrem-se do tempo em que estavam enamorados da moça que hoje é a sua esposa. E também as minhas irmãs que são casadas, certamente se lembrarão do momento em que conheceram e encontraram o moço que veio a ser o seu marido. E quando isto acontece, o rapaz, para impressionar a moça, não se volta para ela caprichando bem no tom de voz? Não a quer impressionar? Quantos não são os rapazinhos que ao final do culto chegam perto das moças de que estão enamorados e, calibrando a voz, dizem a elas um sonoro: a paz do Senhor. É o primeiro amor, é um amor buscado por impressão, é um amor que procura tocar, é um amor que procura convencer. Porém, irmãos, o primeiro amor não é assim. Porque este amor que eu descrevi aos meus irmãos é igual ao amor entre pai e filhos. Porque é que os pais amam as suas criancinhas? Porque são seus filhos. Porque é que o esposo ama a esposa? Porque são marido e mulher. Porque é que alguém ama o seu amigo fraternalmente? Porque ali está alguém que corresponde à amizade. Mas aquele primeiro amor não é o nosso amor. Nossos amores acontecem sempre por causa de alguma coisa, mas o primeiro amor é apesar de todas as coisas. Ele nos amou primeiro. Nós éramos pecadores, éramos fracos, éramos pobres, cegos, nus e miseráveis, e Ele nos amou. Em nós não havia nada que pudesse ser agradável aos olhos do Senhor, mas Ele nos amou. Estávamos nós perdidos em pecados, perdidos em nossos erros, mas Ele nos amou. Estávamos nós prostrados, caídos no monturo das nossas iniquidades, mas Ele nos amou. Lembra-te de onde foi que caíste e volta às tuas primeiras obras, ao serviço que não era por causa, mas apesar de você não ser conhecido, apesar de não ser elogiado, apesar de não ser reconhecido, apesar do sofrimento, apesar da privação, apesar da dificuldade, volta a trabalhar ao Senhor da mesma forma, sem esperar, sem pedir, sem exigir, sem requerer, porque o Senhor entregou-te a tua salvação e não te pediu nada em troca. Então volta ao teu primeiro amor. Quando não, eu, diz o Senhor, virei contra ti e removerei de ti o teu castiçal. Vou tirar o pastorado, vou tirar o credencial de evangelista,
removerei o teu presbitério, removerei o teu diaconato, removerei-te do departamento, remover-te-ei de tudo, porque alguém pode ir para o inferno mesmo sendo pastor, mas se for preciso, Deus tira o castiçal para salvar a alma. Deus tira o castiçal para salvar o teu espírito. Deus tira o teu ministério para preservar a tua salvação. Então, antes que o Senhor venha contra nós, lembremos-nos de onde foi que caímos, arrependamo-nos. Irmãos queridos, para concluir, observai que coisa interessante. Não foi aos Efésios que Paulo escreveu esse texto, mas ele estava em Éfeso quando escreveu. Foi em Éfeso que Paulo escreveu o capítulo do amor. Este texto do amor diz-nos assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como o metal que soa ou o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia ou o conhecimento de todos os mistérios, ou eu tivesse fé de maneira tal que eu pudesse transportar os montes, sem amor eu nada seria. E ainda que eu desse a minha fortuna para o sustento dos pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado, sem amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, é paciente. O amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. O amor não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses. O amor não se ira e não suspeita mal. O amor não folga com a injustiça, ele se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba. Havendo línguas cessarão, havendo profecias desaparecerão, havendo conhecimento será ele aniquilado, porque em parte nós conhecemos e em parte é que nós profetizamos, mas quando se manifestar aquilo que é perfeito, o que é em parte há de ser aniquilado. Ora, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, mas se eu vinha a ser homem, eu deixei as coisas de menino. Agora nós enxergamos um enigma que está num espelho, mas logo nós veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas logo eu conhecerei tal qual eu sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Em Éfeso estava Paulo quando escreveu esse texto. E esse texto não serve só aos crentes de Corinto, mas aos crentes de Éfeso, a nós que estamos aqui. Observaram bem que este texto está dizendo: todo o conhecimento humano, os livros que acumulamos em nossa casa, as bíblias de estudo que colecionamos, as aulas de escola dominical que proferimos, as melhores pregações que nós já pregamos, todas elas são parte, pedaço, caco, fragmento, é nada perto daquilo que é a manifestação do que é pleno e do que é perfeito. E quando vier o que é perfeito, todo o nosso conhecimento vai ser aniquilado. Em Éfeso estava o melhor púlpito do Novo Testamento, é nada perto da manifestação plena do Senhor Jesus Cristo. Em Éfeso estavam os melhores pregadores do Novo Testamento, é nada diante daquilo que é a manifestação do Senhor Jesus Cristo. E a teologia mais plena, mais bela, mais escorreita, mais irretocável, mais completa que pudermos imaginar, sem amor é nada. Seu pastorado sem amor é nada. Seu ministério sem amor é nada. O seu serviço na igreja sem amor é nada. É só trabalho, é só profissão, é só carreira. Lembra-te de onde foi que caístes e volta tu ao teu primeiro amor. A igreja de Éfeso não existe mais.
A igreja de Éfeso acabou. Hoje, há quem visite a Turquia para conhecer as ruínas da igreja de Éfeso. Antes que o segundo século acabasse, a igreja de Éfeso já não existia. As Assembleias de Deus já entraram no segundo século de nossa existência. Se o Senhor Jesus tardar a voltar, haverá Assembleia de Deus daqui a 30 anos? Daqui a 50? Daqui a mais 100? Mas pastor, o Senhor Deus não vai destruir as Assembleias de Deus. Irmãos, o Senhor destruiu o Santo Templo por 3 vezes. Por que Ele preservaria uma igreja que perde a sua utilidade, perde o seu amor, perde a sua graça? Por que preservar uma igreja que não faz diferença onde está plantada? Por que preservar um ministério que faz todas as coisas por quaisquer razões, mas nunca pela palavra e por Cristo? Os crentes de Éfeso desmascaravam os falsos profetas. Se eu estivesse lá, eu vibraria quando isso acontecesse, mas não faziam mais pela razão correta. Lembra-te de onde foi que caíste e arrepende-te, e volta ao teu primeiro amor. É por Jesus, é por Cristo, é pelo Senhor, é por nosso Salvador, é pelo Cordeiro de Deus, é por aquele que morreu por nós, porque dele, por ele, para ele é que são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, amém. Disse Paulo aos crentes de Éfeso: aquele que é abundantemente capaz de fazer além das coisas que pedimos ou pensamos, a ele sejam a glória na igreja para sempre, amém. Eis aí a razão de estarmos aqui. Tudo é por Jesus, nada por nós, tudo por Ele, tudo pelo Salvador, tudo pelo Redentor, tudo por aquele que nos amou, tudo por aquele que morreu, tudo por Ele que ressuscitou, tudo por Ele que traz em suas mãos as marcas da cruz, tudo por aquele que teve o seu lado perfurado por uma lança, tudo por aquele que derramou o seu sangue no Calvário, tudo por aquele que, estendido no madeiro, amou o mundo e até mesmo as almas dos soldados quis salvar, tudo por aquele que salvou o ladrão que estava à sua direita, tudo por aquele que foi às profundezas do inferno e trouxe de lá cativo o cativeiro, tudo por aquele que ao terceiro dia ressuscitou, tudo por aquele que apareceu entre nós com muitas e infalíveis provas da sua ressurreição, tudo por aquele que os apóstolos viram ser levado ao céu em Atos 1, e de quem os anjos disseram: este mesmo varão que agora viste subir, também do céu descerá, assim como o vistes ir para o Pai. Tudo por Ele, pois Ele é o nosso Senhor. Lembra-te de onde foi que caíste, lembra-te de onde foi que caíste. Assim hoje o Senhor Jesus nos lembra a nós que aquilo que fazemos é por amar a Ele, é por servir a Ele, é por pertencermos a Ele, porque a igreja é dele e nós somos apenas ministros da sua palavra. Que Deus em Cristo nos abençoe.